o gosto. E aí, pessoas, essa é a Andressa. E esse é o Luke. E nós somos Filmmakers. Viemos contar um pouquinho do que nós fazemos. E do que nós amamos fazer. Bom, eu sempre fui apaixonada por fotografia. Os álbuns da minha família já contam um pouquinho sobre isso, porque boa parte das fotografias eu não estou nelas. Estou fazendo. Na época, quando eu comecei na faculdade de fotografia, eu ainda não tinha uma expectativa muito grande em relação a ganhar dinheiro com isso que a gente faz hoje. Muito pelo contrário, eu gostava muito de fotografia filantrópica. Meu sonho era viajar ao mundo, fotografar pessoas, culturas, enfim. Então eu conheci o mundo dos eventos, onde eu comecei a fotografar desde aniversários infantis, ensaios de família e fotografia de casamento, me especializando cada vez mais com os freela, fazendo freela pra caramba. Fiz muito freelancer de fotografia de casamento. Escola de casamento. Foi, não posso dizer que não. Eu, em paralelo disso, estava em 2007 fazendo vídeo pro YouTube. Assim, uns vídeos muito interessantes. Oh my God! Oh my God! Era isso que eu fazia. Eu não tinha perspectiva nenhuma de profissionalizar isso. Até que em 2009 eu tive uma oportunidade junto com um amigo meu de fazer um casamento da prima dele. Isso foi muito interessante porque eu vi ali a chance de uma profissão. Foi até uma dica da mãe do meu amigo na época, do Alex, que ela falou pra gente assim: vocês querem fazer isso, mas vocês precisam estudar. A primeira coisa que vocês têm que fazer é estudar e não sair fazendo. E foi realmente isso que nós fizemos, né? Eu comecei a estudar mais, comecei a aprender mais e não parei até então. Bom, e aonde as nossas histórias se cruzam dentro disso tudo, né? Fomos contratados para fazer o mesmo casamento. Luke no vídeo e eu na fotografia. Esse casamento aconteceu lá em Avaré. A gente se encontrou na metade do caminho pra gente tomar um café com o pessoal da equipe e tudo mais. Foi em Pardinho, numa lanchonete de beira de estrada. Fomos tomar um café. E aí que a gente se conheceu. E foi lá que a gente se apaixonou. ela se apaixonou. Eu me apaixonei, mas depois eu fiz ele se apaixonar. Então tá tudo certo. Tá valendo. A princípio a gente não conseguiu ter tanto contato, mas a gente ainda conversava um pouco pelo Messenger do Facebook, alguma coisa ou outra. E eu comecei a chamar ele pra fazer eventos junto comigo. Na época eu morava em Itu, então eu chamava ele pra vir fazer a parte da filmagem, já que eu fazia a parte da fotografia. E aí a gente foi estreitando os laços e pegando muita amizade. E aí ele se apaixonou. E nisso a gente se casou, construímos a nossa família e decidimos que precisávamos ter um único foco, ou fotografia ou vídeo. E esse é um ponto muito importante. Essa decisão fez com que a gente unisse todas as nossas forças para um único ponto, que foi pro vídeo. E como decidimos isso? A nossa decisão foi baseada, na época, no mercado. Na época existiam muito mais fotógrafos do que filmmakers, e boa parte dos trabalhos de filmagem também não eram tão bons naquela época. E Luke já tinha uma qualidade muito bacana dos filmes dele. Então o que a gente decidiu? Vamos voltar as nossas forças para o filme de casamento. Nesse período a gente decidiu o nome da empresa, eu já passei a editar os filmes, então eu comecei, antes de gravar, eu comecei editando os filmes de casamento e já sabia daí que eu não podia errar na hora de gravar. Depois de editar muito filme de casamento, comecei a me especializar em filme de casamento de fato. Foi aí que começou a nossa parceria então, porque eu já estava estudando, eu já consegui trazer uma bagagem da fotografia para o filme e isso foi muito legal. Ela conseguiu encaixar nos nossos filmes o olhar fotográfico dela. E então passamos a estudar duas coisas, filme e fotografia em paralelo, porque isso ajudava muito, muito a deixar o nosso filme muito forte, muito rico e muito bonito. E aí a gente teve também um segundo boom na nossa cabeça, que foi quando a gente mudou o estilo dos nossos filmes, que a gente entrou pro estilo documental. Então aqui no Brasil, menos ainda em Sorocaba, a gente praticamente não achava informação sobre ele. Então a gente acabou deixando de consumir o nosso meio, né, que é ver vídeos e outros profissionais e aprender com os profissionais de casamento pra gente entrar pra profissionais do cinema. A gente saiu da bolha. Saiu da bolha. E foi um dos primeiros profissionais que a gente procurou pra gente poder aprender um pouco mais sobre o documental, que foi um profissional de cinema. E aí abriu um leque imenso de informação. E o que nós fizemos? Trouxemos todas essas informações que nós aprendíamos do cinema, do documentário, para os nossos filmes.
A maior parte das referências que a gente tinha não eram de profissionais aqui do Brasil. A gente tinha, na época, eu acho que 1 ou 2 profissionais da área de casamento mesmo, que a gente amava, que eram filmes documentais, e todo o resto, da área de cinema. E foi com isso que o nosso trabalho foi melhorando cada vez mais, né? Consumindo material de qualidade e trazendo isso para nossa realidade, tanto nos casamentos quanto nos eventos institucionais. Porque essa linguagem documental a gente conseguiu transferir também para os filmes empresariais. Os filmes empresariais a gente consegue trazer humanidade, né? Fazer com que a marca tenha humanidade, porque a marca ela é feita de pessoas. E isso também foi ótimo para o nosso trabalho institucional. Isso funcionou muito bem para ambos os lados. Hoje, a gente já tem uma empresa mais sólida, mais fortificada. A gente trabalha tanto com filmes de casamento quanto os institucionais. E a gente divide as nossas forças 50-50 dentro desses dois mundos. E isso dá muito certo, porque a gente não satura, não fica só num ponto, né? Só fazendo um tipo de evento ou só fazendo um tipo de trabalho. E isso faz com que a nossa criatividade também acabe sendo mais estimulada e a gente acabe evoluindo em ambos os lados de uma maneira muito mais fácil. Nosso chaveirinho de ouro são os casamentos. A gente ama fazer casamento, a gente ama ver os sorrisos das pessoas no dia mais feliz da vida delas. A gente ama poder contar histórias, fazer filmes de histórias reais, de pessoas reais, onde as pessoas se assistam e elas consigam ver realidade, elas consigam ver veracidade dentro desses filmes. Esse é um ponto muito bacana que a gente trouxe do documental, porque a gente veio de uma linguagem de filme de casamento totalmente cinematográfica, totalmente cheia de cabelos balançando e nada de conteúdo, nada de história. A gente conseguiu encaixar as duas coisas de uma forma muito bacana, para que a pessoa tenha tanto o estético, onde ela possa se ver e possa ver fotografia dentro do vídeo lindas, quanto saber que ali vai ter conteúdo, tem história. E a gente também adora fazer os filmes institucionais. São sempre desafios diferentes, né? Sempre. Falar de um produto, falar de uma empresa, falar de um único setor, e isso faz com que a nossa criatividade borbulhe. Ter essas duas linhas de trabalho é bem aquilo que falou, traz sempre pra gente um vigor novo, porque a gente não satura do que a gente faz. E isso é muito legal, isso é muito importante. Até mesmo esses vídeos que nós estamos fazendo é uma forma de criatividade, estamos trabalhando ela nesse momento. Nesse meio, né, da pandemia, que a gente não pode sair, a gente veio tirar da gaveta um projeto que a gente já tinha há anos, e isso está sendo renovador pra gente. Os vídeos institucionais são uma ótima oportunidade para a empresa poder mostrar o que ela tem de melhor, o que há de melhor nela. Mostrar os seus funcionários, mostrar os seus processos, mostrar a sua marca, evidenciar para o mundo que essa marca também é humana. E é maravilhoso poder fazer filme de casamento sabendo que as pessoas vão assistir de gerações em gerações. Poder mostrar como foi o início da família que elas vivem hoje. Poder contar histórias com amor, com dedicação, com imagens lindas. Isso é muito gratificante para nós. A gente está aqui com o coração transbordando de felicidade de poder fazer o que a gente tanto ama. E essa é a Look Filmes, feito um pouquinho de Andrés, um pouquinho de mim, um pouquinho da nossa família e de tudo que nós vivemos todos os dias. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, acionar o sininho para receber todas as nossas notificações, porque isso ajuda o nosso canal, que é pequenininho desse tamanho, a ficar bem grandão. E é isso. Até a próxima. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.